Né, de duas equipes rivais na grande decisão. Abraço da Fabiana ali na Jussiele, tem a Natasha conversando com a Suelen, jogadoras rodadas, multicampeãs, jogadoras de seleção. E daqui a pouquinho elas vêm para dentro da quadra. O Rio para ser coroado mais uma vez campeão da Superliga. Continua a fotinho ali com as cores das unhas invertidas, Gabi, Pridaroid. E jogavam juntas no Mackenzie, e do Mackenzie partiram para as grandes equipes do voleibol brasileiro. Mackenzie já revelou a Sheila, a Érica, enfim, escola de voleibol. Mackenzie de Belo Horizonte. Escola de voleibol, escola mineira, sempre muito forte. Há pouco passou aqui o time do Osasco, né? Enquanto as meninas continuam batendo foto. E nesse instante, enquanto a gente vê a festa, a alegria das meninas aí do Rio e do SESI, é o Osasco exatamente que vai sendo chamado aqui para já se colocar, né? No seu lugar no pódio, tem muita vaia. O Osasco merece uma citação especial também, né? Conseguiu ser campeão da Copa Brasil depois de muito tempo. A Copa Brasil se tornando um torneio importante e bateu o recorde de vitórias consecutivas na fase de classificação. 28 vitórias consecutivas, não é para qualquer time. Tem muita vaia, mas também tem muito aplauso. Acho até que rapidamente as vaias foram... Mudou, né? Transformadas em aplausos por um público que é bem mais consciente do que em outros estádios. Hoje é um público muito especial aqui no Maracanãzinho. Público que não sai das arquibancadas, quer aproveitar toda a festa, Jader. E tem que aproveitar, né, Marco? Tem que aproveitar. Rio e SESI também ingressando. SESI e Osasco serão os representantes brasileiros na disputa do Campeonato Mundial. E a partir de agora tem início a cerimônia de premiação. Você curtindo todos os detalhes desta super final, deste super encerramento, né? Da Superliga Feminina. Hoje foi disputado o jogo de número 201 da temporada. Iniciada lá em setembro. Aí, seguem as fotos, seguem os selfies. E a Fofão é a fotógrafa oficial da galera. Grande Fofão. Agora, pro SESI a temporada ainda não acabou, né? Tem Mundial Interclubes ainda. Osasco também não, né? Não, Osasco, exatamente. Rio de Janeiro pode relaxar um pouquinho mais agora. A Sânia... Mihailovic com a Sânia. As sérvias se encontrando no pódio, né? As duas... jogadoras da seleção, né? Pelo primeiro ano jogando no voleibol brasileiro. São duas atletas acostumadas ao voleibol internacional, porque o voleibol nacional da Sérvia de clubes não é tão forte como a sua seleção, que é fortíssima e que está na chave do Brasil no Campeonato Mundial, uma das seleções mais importantes do mundo na atualidade. Olha Bernardinho, olha o tamanho do reconhecimento do Bernardinho por parte do público aqui. Não é só o torcedor do Rio, não, né? Enea campeão, é o que diz a camisa ali, né? 9 títulos de Superliga, não, Alberto? É muito título, Jader. E ele pode dizer, né, que é 9 vezes campeão. Bom, nesse ano, estamos completando 2 décadas de Superliga. E seguem as fotos, sempre com a Fofão, tirando as fotos das jogadoras. 20 anos de Superliga. E nós teremos algumas homenagens antes da cerimônia de premiação aos atletas ou às atletas. O São Caetano Esporte Clube, o Esporte Clube Pinheiros, o Minas Tênis Clube, o Osasco Voleibol Clube, a Federação Mineira de Voleibol, a Federação Paulista de Voleibol, a Arlene, a Líbero Arlene e também o Giovanni Gávio, né? Ex-jogador e agora técnico de voleibol. São algumas das instituições de alguns personagens que representam a história da Superliga nesses últimos 20 anos, nestas últimas 2 décadas. São Caetano representado pela senhora Marina Mioto. 20 anos de Superliga. O Esporte Clube Pinheiros representado por Luiz Eduardo Dutra. Minas Tênis Clube representado por Ricardo Vieira. Diretor-geral de esportes, filho do Urbano, foi presidente da Seleção Brasileira, de uma família de craques no voleibol. O Osasco, hoje medalha de bronze, recordista de vitórias nesta edição da Superliga com 28 vitórias, representado aqui por Benedito Crispi. A Federação Mineira de Voleibol está representada pelo Carlos Rios, o Carlão, né?
que é o presidente da Comissão Brasileira de Arbitragem, é o chefe dos árbitros, digamos assim. Federação Paulista de Voleibol, representada pelo Renato Pera. Arlene, que é um símbolo junto com a Fofão também desta Superliga, né? Desta marca que é hoje a Superliga. Arlene, que defendeu o Minas. Disputou todas as Superligas até hoje. E o Giovani, né? Campeão como jogador e como técnico. Um ídolo também no esporte. A gente torce que volte logo, né? O Giovani fez um trabalho brilhante no SESI, acabou deixando a equipe paulista, mas é um técnico em potencial para ser aproveitado por uma grande equipe, pela história, pelo que representa, pelo conhecimento que tem. O Giovani está fazendo falta ao voleibol. Giovani, Marcelo Frontoviac e Javier Weber, os únicos, né? Escreveu o nome na história da Superliga masculina e também na Superliga feminina. A gente soma as duas modalidades, os únicos a se tornarem campeões como jogador e como técnico. E vai se iniciar a cerimônia de premiação agora pelos fundamentos, os melhores ou as melhores em cada fundamento desta Superliga feminina. Carlos Luiz Barroso, presidente da Comissão de Campeonatos Brasileiros de Seleções. Troféu de melhor saque. Tandara recebe o troféu como melhor sacadora desta edição 2013 e 2014 da Superliga. ...470 pontos na competição, Norberto. Muitos deles de saque. Muito ponto de ataque, de bloqueio, de saque. Foi bem demais, fez uma Superliga fantástica. Pena que se machucou um pouquinho antes dos playoffs, perdeu um pouco de ritmo, mas não apaga tudo que ela fez durante a temporada. Aí tem o carinho, né? Das jogadoras também do Rio de Janeiro. Vamos à premiação de melhor ataque. Do Pinheiros, Andréia Lohans vai receber o troféu de Potengi de Lucena, presidente da Federação Paraibana de Voleibol. Olha, a gente conversou aí, Nobel, ela quase entrou na seleção do Sport TV no lugar da Sheila, porque a Sheila fez 25 pontos na semifinal, acabou perdendo a chance de chegar a mais uma final, mas foi uma jogadora importante e é a Sheila, né? É um símbolo do voleibol brasileiro, porque a Andréia Lohans fez um campeonato espetacular como oposta. Inicia a preparação com a seleção brasileira, né? Foi convocada pela primeira vez pelo José Roberto Guimarães. Thaísa recebendo o troféu de melhor bloqueio da Superliga. Sérgio Faria, o presidente da Federação de Voleibol do Distrito Federal, vai entregar o troféu a Thaísa, que é uma das melhores bloqueadoras do mundo. O Sérgio Faria foi durante muitos anos presidente da Federação Carioca de Voleibol, um jeito muito ligado à história do voleibol nacional. Aí a Thaísa. Edivaldo Pereira da Silva, presidente da Federação Maranhense de Voleibol, vai entregar o troféu de melhor recepção. Verê, do Brasília. E justiça seja feita, liderou essa estatística desde o começo da competição, numa competição que ficou marcada pelo mau rendimento desse fundamento na maioria das equipes. A Verê foi das jogadoras que se salvaram nesse quesito. E é um fundamento que se torna cada vez mais importante, né, no voleibol. Não só feminino, masculino também. São as atletas que vão recebendo, né, o reconhecimento, se destacando em cada um dos fundamentos do jogo. Melhor defesa. Monique. Em função do contrato, continua com a camisa do Praia, mas já nos confessou aqui a equipe do Sport TV, numa entrevista a Bruna Gosling antes do começo da partida, que já acertou com a equipe de Campinas, que esse ano será dirigida pelo Paulo Cocos. Zé Roberto volta a ser técnico exclusivo da seleção brasileira, buscando uma concentração para o Campeonato Mundial e, na sequência, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Dante Klaser, presidente da Federação Catarinense de Voleibol, entregando o troféu de melhor defesa, então, a Monique, que passa a ser jogadora do Campinas. Monique é oposta e ganhou o prêmio de melhor defesa. Oposta moderna, né? Completa em todos os fundamentos. Vem aí a melhor levantadora. Macris.
parceira da Andréia, né, no Pinheiros. São números frios, né, nesse sentido. A Macris é uma levantadora que erra pouco, então o que vale nesse quesito é a interpretação nesse sentido. Erros e acertos, não se leva em consideração a sensibilidade, a objetividade, o que é determinante para uma grande levantadora. Ela tem potencial, mas evidentemente não é a melhor levantadora do campeonato. Também foi convocada pelo Zé Roberto para começar, né, a treinar com a seleção brasileira. O troféu foi entregue pelo José Francisco de Macedo, presidente em exercício da Federação Paranaense de Voleibol. Fofão, consagrada como a melhor do jogo, como a melhor da final. Um grande reconhecimento, né, por tudo aquilo que ela representa para o nosso voleibol. Olha o carinho da Fofão e as jogadoras colocando a Fofão para o alto. Fofão, 44 anos, 30 de voleibol. A melhor do jogo, a melhor desta final que consagra o Rio, 9 vezes campeão da Superliga, hein, Alberto? É emocionante, né, a gente ver uma atleta aos 44 anos se doando do jeito que ela faz todos os dias. Ouça o Maracanãzinho aí, Alberto. Deixa o Maracanãzinho falar. Não precisa nem falar muita coisa, né, Jada? É de arrepiar. Tendo o carinho do público, ela que humilde, simples, uma líder silenciosa, admirada e respeitada por todas as suas companheiras, né, suas colegas, em qualquer time que joga. É emocionante ver um atleta assim. E o Marco Túlio Teixeira, o diretor técnico da Confederação Brasileira de Voleibol, foi quem entregou o troféu para a Fofão, que tem esse carinho por parte de todos. É de emocionar, é um exemplo, né, mano? É maravilhoso. O momento que todo mundo que está aqui presente deve reverenciar a história, toda a trajetória, todo o talento de uma das mais fantásticas jogadoras de voleibol de todos os tempos. Tem 3 medalhas olímpicas, 2 de bronze e 1 de ouro. E uma história incrível, tanto no voleibol europeu como no voleibol nacional. Ela ganhou todos os títulos possíveis com os clubes que jogou. E agora teremos a cerimônia de entrega propriamente às equipes. Momento da consagração das atletas com o torcedor aqui do Maracanãzinho e, é claro, também no Brasil afora, acompanhando pelo Sport TV. O Osasco é chamado ao palco para receber não só o troféu, mas as jogadoras também, as medalhas de um time que bateu esse recorde de vitórias, 28 resultados positivos em sequência e que caiu, né, na semifinal para o competente time do SESI. O que não mancha, o que não estraga de maneira nenhuma a campanha excepcional que fez essa equipe. Uma grande equipe que, infelizmente, para a torcida fanática de Osasco, não chegou emocionalmente tão bem para os playoffs, para o mais importante do campeonato. O time teve 2 perdas significativas em relação a essa temporada. Os estrangeiros não foram bem como era esperado. A Sânia, que é uma jogadora um pouco mais experiente, oscilou um pouquinho mais. A Caterina Bozetti, muito jovem, sentiu a pressão dos jogos mais importantes e foram trocados pela Fernanda Garay e pela Jaqueline. Quer dizer, uma mudança importante para qualquer time do mundo. Então, acho que algumas coisas realmente acabaram atrapalhando essa fantástica equipe que vai tentar o bicampeonato mundial, que jamais uma equipe brasileira de voleibol conquistou. O bicampeonato mundial interclubes. Neuri Barbieri, superintendente-geral da Confederação Brasileira de Voleibol, e Carlos Rios, o Carlão, né, que é o presidente da Federação Mineira de Voleibol e também que chefia a comissão de arbitragem, estão entregando as medalhas. Está ali a Camila Bright. Lá no início da fila a gente viu a Sheila, a Thaísa. Um timaço. Um timaço, né? Agora, por incrível que pareça, quebrou um recorde que era difícil da gente imaginar, que acabou, na minha opinião, sendo prejudicial. A equipe no momento decisivo acabou sendo um peso a mais que o Osasco carregou. E o SESI acabou sendo a pedra do sapato, né? Não só na Superliga, mas no Sul-Americano também, que o SESI acabou ganhando de Osasco, dentro de Osasco, por 3-0. O único time a derrotar, né? O Exatamente. Osasco 2 vezes dentro do José Liberati. E agora a Sheila, como capitã da equipe, recebe das mãos de Renato Pero, o presidente da Federação Paulista de Voleibol, o troféu pelo 3º lugar do Osasco na edição 2013-2014 da Superliga. Tá aí a Sheila, grande nome também do voleibol mundial, da seleção brasileira. Premiação agora das medalhas de prata. Vem aí o vice-campeão da Superliga. Cinco finais
o título sul-americano, uma primeira decisão de Superliga, este elenco dirigido pelo Talmo e que nesse instante também passa a fazer parte, né, da galeria dos grandes E apenas a times do terceira voleibol. temporada do voleibol feminino do SESI. Então a gente tem que valorizar muito a campanha e a Fabiana é o símbolo. Já que reconhecimento bacana, a torcida do Rio gritando pela equipe do SESI. O trabalho foi muito bom do Talmo e sua comissão técnica, muito bom mesmo. Walter Vicione, superintendente do SESI, diretor regional do Senai em São Paulo, acompanhado pelo Paulo Scaff, né, que é o presidente do sistema Fiesp, SESI e Senai. As jogadoras recebendo as medalhas. Jogadoras experientes, jogadoras rodadas e que deram muita consistência para esse renovado time do SESI que chegou nas 5 competições que disputou na temporada e que tem a chance agora, por exemplo, de conquistar um Mundial inédito, Norberto. Exatamente. Na minha opinião, é superação total, porque das 4 equipes que chegaram à semifinal, na minha opinião, é que tem um elenco menos forte individualmente. As outras 3 equipes eram mais fortes É porque individualmente. detalhe, né, Bero, o SESI não contrata estrangeiras, por princípio. Isso Exato. já limita muito a questão do ranking, você não pode trazer estrangeiras, então realmente Muito bem citado sabe por das suas você. palavras Muito- aí, porque não é muito- fácil montar um time assim. Muito bem citado, porque você imagina 2 estrangeiras, né, nesse time aí, uma na ponta ou uma oposta, quanto que faria de diferença, né? Optaram por contratar jogadoras brasileiras, reformularam toda a equipe em relação à temporada passada e chegaram em todas as finais. Tem que dar os parabéns mesmo. E detalhe que é interessante, que não é bom para a SESI e para Osasco, mas é bom para quem gosta de vôlei. O principal adversário dessas equipes do Campeonato Mundial é o Dinamo Kazan. Você sabe quem é a maior estrela do Dinamo Kazan? Gamova. Uma tal de... Já ouviu falar nela, não? Essa moça joga pouco, Que né? ela largou a seleção, É. mas pelo Dinamo Kazan ela foi campeã europeia e maior jogadora do campeonato. Olha que imagem Que coisa linda. maravilhosa. O sobrinho da Dani Lins recebeu a Aju Costa, medalha. né? Aju Costa, que infelizmente não pôde participar, era para ser titular da equipe, contratada para isso, e não pôde ajudar o time como ela gostaria. Jogadoras, comissão técnica e Renato Pera, presidente da Federação Paulista de Voleibol, vai entregar a Fabiana, a grande Fabiana, o troféu de vice-campeão da Superliga para o SESI, que foi evoluindo ao longo desses 3 anos de projeto. Quartas de final no primeiro ano, semifinal no ano passado eliminado para o Rio e agora o vice-campeão. Por falar em Rio de Janeiro, vem aí a consagração, hein? Prepare-se porque vai rugir o Maracanãzinho. No alto, o troféu de vice-campeão erguido pela capitã Fabiana. E o Maracanã se prepara para aplaudir as campeãs. Definitivamente escreve o seu nome na história nesta galeria dos maiores vencedores de clubes do voleibol mundial. Time da simpática, carismática Fofão, da guerreira Fabi, Bruna, Gabi, Carol, jogadoras dessa nova geração, da Central Natasha, já com experiência de seleção brasileira, da Vitória, filha do Bernardinho, já ganhando a sua medalha. E o próprio Bernardo, né? Pela trajetória, por tudo aquilo que ele representa. E o Maracanãzinho homenageia as campeãs. Medalhas sendo entregues por Fernando Fernandes, que é o presidente da patrocinadora da equipe do Rio de Janeiro. Júlio Campos, vice-presidente de vendas, também da patrocinadora do Rio. E o Carlos Reinaldo Pereira Souto, que é o presidente da Federação de Voleibol do Rio de Janeiro. Toda a alegria da Mihailovic, primeira temporada e já campeã da Superliga. Terceiro colocado na fase de classificação.
E o peso da camisa fez a diferença, a tradição contou e contou muito, Nauber. Mais um título do Rio. Mais uma vez, né? Como a gente vinha falando, todos os ingredientes de uma grande equipe, né? Estrelas, líderes, uma comissão técnica que sabe trabalhar como pouquíssimas no mundo, jogadoras, reservas à disposição que sempre entram para fazer a diferença. Um time que joga realmente como um time, se comporta como um time todos os dias. Então, de parabéns mais uma vez. E agora tem o ponto máximo, o momento culminante dessa consagração. O Rio de Janeiro recebendo o seu troféu. E ele vem para as mãos da grande capitã. Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca, com o troféu sendo passado para as mãos de Fofão. Fofão se dirige para o centro do pódio. O Rio é campeão da Superliga pela 9ª vez. Vitória sobre o SESI por 3-1. A coroação, consagração deste elenco dirigido pelo Bernardinho. Festa do Rio de Janeiro, festa do Maracanãzinho. O Rio campeão pela 9ª vez da Superliga em 10 finais disputadas. E a temporada de clubes vai se encerrando, ainda com o SESI Osasco disputando o Mundial, mas já se iniciando aí a preparação da seleção brasileira, que será amplamente acompanhada pela nossa equipe. Vem aí um ano difícil, um ano complicado, um ano longo, mas que se espera também vitorioso. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a parceria do Marco Freitas, do Nauber, da Bruna Gosling, do Anselmo Caparica e de toda a nossa equipe que proporcionou a você, telespectador, esse grande espetáculo. Uma ampla cobertura que se iniciou lá no mês de setembro e que hoje culmina nesta festa marcante do Rio. 9 vezes campeão da Superliga. Não deixe de acompanhar o voleibol nos canais de Sport TV. Tem muita coisa bacana para você ainda. Valeu, muito obrigado a todos. Parabéns ao Rio de Janeiro. Um forte abraço e até a próxima. Você está no Sport TV, o canal campeão, e na sequência tem Stock Car direto de Brasília. Valeu, obrigado a todos. Sport TV, o canal campeão.